Gostaria de chamar bem-vindo para esse momento de culto, esse período que se inicia a igreja, chamado Advento, esses 4 finais de semanas que nós vamos acendendo velas e nos preparando para o grande dia, né, da vinda de Cristo, o Natal. Esse período de Advento nós queremos nos acordar, né, o vigiar e orar. Que cada um de nós possa acordar, despertar nesta fé e se preparar para a vinda, para este Natal, para que nós possamos fazer parte desse presépio que Deus tem preparado. Não apenas aquele presépio há cerca de 2000 anos atrás, mas um presépio do qual estará à direita de Deus e terão a graça de entrar nessa terra prometida. Assim nós iniciamos esse momento de culto. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus tem amado o mundo inteiro, Deus tem amado também a mim. Torno a dizer, Deus tem amado também a mim. Achei-me preso em vil pecado, achei-me preso sem salvação. Torno a dizer, Deus tem amado também a mim. Jesus querido me foi mandado, Jesus querido salvou-me a mim. Torno a dizer, Deus tem amado também a mim. Jesus tornou-se por mim culpado, Jesus tornou-se meu Salvador. Torno a dizer, Deus tem amado também a mim. A ti louvores, amor eterno, a ti louvores eu cantarei. Torno a dizer, Deus tem amado também a mim. Amados no Senhor, de coração sincero, eu os convido a nos achegarmos diante de Deus, nosso Pai, e lhe confessarmos os nossos pecados, suplicando em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus nos conceda o perdão. Onipotente Deus, misericordioso Pai, eu pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo muito injustamente o teu castigo temporal e eterno. Deploro de todo o coração estas minhas culpas e te entrego um coração arrependido. Suplico-te também, mediante a tua profunda misericórdia, ao amor que é revelado pelo Cristo de braços abertos na cruz, que tenhas misericórdia de mim, pobre e miserável pecador. Ouve esta oração. Amém. Diante de Deus eu te pergunto, é esta vossa confissão, que vos arrependeis verdadeiramente de vossos pecados, que credes em Jesus Cristo, que tendes o sincero e firme propósito de corrigir a vossa vida pecaminosa pelo auxílio de Deus Espírito Santo, se é, afirmai-o dizendo sim.
Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus, da parte e por ordem de meu Senhor Jesus Cristo, vos declaro o perdão dos pecados. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vá em paz, o Senhor é contigo. A leitura do Evangelho, do texto do dia, é o Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos 33 a 37. Aqui nesse capítulo de Marcos, nós temos o sermão de Jesus Cristo, o sermão apocalíptico, onde Jesus fala a respeito das coisas, dos sinais da sua segunda vinda, né? Desse advento que nós estamos aguardando. Assim diz então a leitura do Evangelho. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. Até aqui a leitura do Evangelho. Gostaria de te convidar a confessar a sua fé nesse momento, utilizando as palavras do credo apostólico. Convido a fazermos esse momento em conjunto. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Eu creio que você também possa ter esta fé. Ó tempo santo de Natal, tu tens mensagens lindas. O mundo não tem luz nem paz, mas isto meu Jesus me traz. Ó tempo santo de Natal, tu tens mensagens lindas. Ó tempo santo de Natal, alegras toda a gente. Jesus a cada coração traz vida, paz, consolação. Ó tempo santo de Natal, alegras toda a gente. Ó tempo santo de Natal, eternamente lindo, reina alegria em terra e céu, o amor do Pai Jesus nos deu. Ó tempo santo de Natal, eternamente lindo. Vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Quando compramos alguma coisa em alguma loja que precisa ser entregue
em nossa casa, nós geralmente nos programamos para receber esta encomenda. Algumas lojas que até agendam conosco qual é o melhor horário e o melhor dia para a entrega, para que a encomenda chegue ao nosso lar. Mas mesmo assim temos que ficar atentos, em casa, apercebidos, a campainha quando ela tocar, as palmas quando forem batidas, ou as buzinas para receber o produto. Quando compramos algo por sites ou pela internet, podemos até acompanhar aquela mercadoria, aonde ela está, se ela já foi enviada, se ela chegou na nossa cidade, mas precisamos estar vigiando. Se não estivermos atentos ou preparados, o entregador, quando ele bater a nossa casa, e se nós não estivermos apercebidos, não encontrando ninguém em casa, ele irá levar esta mercadoria de volta. Quando vamos viajar de avião, é preciso também estar atentos, alertas aos horários, chegar antes, ter que esperar, para que depois não venhamos a perder as conexões. Precisamos estar com os olhos bem abertos, os ouvidos atentos, para que não venhamos a perder o voo, ou que venhamos a perder estas conexões. Se todas estas coisas exigem de você e de mim atenção, vigilância, olhos abertos e atentos, apercebidos, quanto mais o evento mais esperado de toda a humanidade, a segunda vinda de Cristo Jesus. O texto bíblico do Evangelho, ele nos diz: estai de sobreaviso. Em outras palavras, estejam com os olhos bem abertos, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, e cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, ou se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O nosso texto bíblico, este evangelho da parábola significa colocar duas coisas lado a lado, ou fazer uma comparação. Ela é uma história terrena com um significado celestial, divino. Em outras palavras, Jesus nos conta uma história comum desta vida, mas na verdade ele está querendo apontar algo muito maior: os céus. O texto é a parábola do porteiro, ou então a parábola da casa que vigia. Um homem que, ausentando-se, deixa a sua casa. A parábola, este verso, claramente ele nos mostra a partida de Cristo, o dia em que Cristo subiu aos céus, o dia da ascensão, mas ela também me aponta para o seu retorno. O texto diz: porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, ou se pela manhã. O que me surpreende de um pequeno texto, tão curto, com apenas 5 versículos, em cada um destes versos há uma advertência, um chamado à vigilância. Que se fique atento, de olhos bem abertos, apercebidos. No versículo 33, estai de sobreaviso, vigiai. No versículo 34, ao porteiro ordena que vigie. No verso 35, vigiai, pois, porque não sabeis.
no versículo 36, ele não vos ache dormindo. No versículo 37, isso digo a todos, vigiai. Aqui é preciso lembrar do primeiro Natal, da primeira vinda de Cristo à humanidade, o Emanuel. Aquelas pessoas não estavam vigiando e apercebidas, não viram sinais nos céus, trazidos pela natureza, se esqueceram das profecias, estavam desatentas com as coisas de Deus, desapercebidas, e muitos naquele dia não participaram daquele presépio. Certa vez Jesus pediu aos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, no Getsêmani, ficai aqui comigo, vigiai e orai. Adiantando-se um pouco, Jesus orava. Voltando para os discípulos, achou os 3 discípulos dormindo e disse: nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai. Jesus se retirou novamente para orar e, voltando, pegou os seus discípulos novamente dormindo. Voltou novamente a acordá-los, foi orar e pela terceira vez, voltando, pegou os seus discípulos dormindo e disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegado a hora. E eles estavam dormindo. Quando os discípulos aqui no Getsêmani pegaram no sono por 3 vezes, Jesus numa daquelas vezes disse-lhes, no texto de Marcos 14, versículo 38, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A nossa carne é fraca. Qualquer coisa pode tirar os teus olhos de Jesus. Às vezes nós somos aqueles discípulos. Nós recebemos a missão. Nós hoje que estamos vivendo esse advento, vigiai e orai. No texto de Lucas, capítulo 21, versículo 34, Jesus nos diz: fiquem alertas, não deixem que as festas ou as bebedeiras ou os problemas desta vida façam vocês ficarem tão ocupados, tão desatentos, que aquele dia pegue vocês de surpresa. Quantas vezes durante este ano eu dormi, fui fraco, fechei os olhos, deixei de ver Jesus. Quantas vezes as festas, as bebedeiras, os problemas deste mundo me desviaram do vigiar e do meu orar, me tiraram do culto, das minhas devoções e orações. Quantas vezes Jesus me pegou dormindo neste ano, cochilando na fé, com os olhos fechados para Deus, desatento nas coisas do reino dos céus. Neste texto bíblico, Jesus está te chamando para acordar, despertar desta fé. Ainda bem que Jesus me acorda. 1, 2, 3 vezes. Quantas forem necessárias, Ele me acorda. Pois verdadeiramente a minha carne é fraca. Talvez o meu espírito esteja preparado, mas a minha carne, ela é seduzida. Na parábola das 10 virgens, elas esperavam vigiando a vinda do noivo, por Jesus. 5 delas, diz o texto bíblico, eram nécias, ou aquelas cristãs, de vez em quando, mornas ou frias, aqueles cristãos preguiçosos, que andam dormindo, relaxados na fé, com as suas lamparinas com pouco azeite. As outras 5, que estavam também vigiando, esperando a vinda do noivo de Jesus, eram prudentes.
Elas estavam vigiando e orando em todo o tempo. Suas lamparinas tinham azeite suficiente. Quando o noivo apareceu com um grito, ao soar de trombetas, à meia-noite, significando muito tarde, no momento onde ninguém esperava, mas ele veio. As que estavam apercebidas, vigiando e orando, entraram com ele para as bodas. Foi um dia de festa e alegria. Fechou-se as portas. As que estavam relaxadas, desapercebidas, as que não estavam atentas às coisas de Deus, descuidadas, relaxadas, dormindo na fé, foram pegas de surpresa e perderam aquele momento. Perderam o entrar naquela festa. E você? Você é um cristão prudente ou você é um cristão relaxado, morno? O texto da parábola das 10 virgens: vigiai porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Há ainda uma outra parábola que fala de vigilância. Ela está registrada no texto do Evangelho de Lucas, capítulo 12. Assim diz o evangelista: cingido esteja o vosso corpo, acesas as vossas candeias, sede vós semelhantes a um homem que espera pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier bater na porta, logo lá abram. Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Estes terão lugar à mesa, quer o Senhor venha na segunda, na terceira vigília. Bem-aventurados são aqueles que assim eles o achar. Fiquem também vós apercebidos, o Filho do Homem virá. Notem que todos os textos bíblicos falam de estar com os olhos abertos, falam de vigiar, de orar, porque esse dia Jesus virá como um ladrão, como um relâmpago, um raio. E aqui muitos dos servos de Deus estão cochilando. Alguns estão dormindo um sono profundo. Não estão cumprindo com as suas obrigações que Deus espera dos seus servos. Vigilância, olhos abertos e orando. O texto diz a todos estes: acordem, acorde, louco. Esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? No primeiro advento, no primeiro Natal, na primeira vez em que Jesus veio visivelmente a este mundo, ainda como criança, apenas José, Maria, reis magos, pastores, estiveram atentos aos sinais. Durante esse ano, muitos sinais nos foram dados, para que possamos abrir mais os nossos olhos às coisas de Deus. Muitas pessoas acordaram, porém outros ainda continuam dormindo. Por mais que tenham visto pandemias, mortandades, gafanhotos, guerras, ainda estão dormindo na fé. Não estão atentos às coisas de Deus. Aqui está o convite de Jesus a você. Se estás acordado, continue vigiando e orando. Se estás dormindo, relaxado na fé, acordai, vigiai e orai, pois se aproxima o dia de nosso Senhor. Irmãos, vigiai. Eis a ordem e a recomendação de nosso Senhor, o dono desta casa, para que vindo Ele inesperadamente não vos ache dormindo. O que vos digo, digo a todos:
vigiai. A você que está atento às coisas de Deus, aos sinais de Deus na sua vida, orando e vigiando nesse período de advento, eu te convido a nos achegarmos a Deus em oração e falar com Ele. Todo-Poderoso, eterno Deus, que pela boca dos teus profetas proclamaste o advento de teu Filho, Jesus Cristo, o nosso Salvador e Redentor do mundo. Imploramos que o Senhor nos ajudes, para que possamos nos preparar nesse momento, nos arrepender dos nossos pecados, e para que, humildes, estejamos preparados para recebê-lo cantando, alegres e unidos: Hosana, filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Levanta-te e brilha, ó Jesus, tu que és o sol da justiça. Ilumina com a tua luz as nações que vivem nas trevas e na sombra da morte, para que todos os povos vejam a salvação que o Senhor tem nos trazido com a tua visita à humanidade. Brilha também e vem ao nosso coração. Concede-nos a luz do conhecimento da tua glória, a fim de que tenhamos a mesma fé em ti e sejamos moldados de acordo com a tua própria glória. Concede-nos a graça de passarmos em perseverança, vigiando e orando por este tempo de nossa jornada neste mundo, alegrando-nos na esperança da tua segunda vinda, quando tu aparecerás novamente nas nuvens do céu com todos os santos anjos. Então tu serás adorado por todos os cristãos, temido por aqueles que não deram ouvidos ao teu chamado. Não permitas que tal dia nos encontre desprevenidos, ou nos surpreenda em falta de fé e em pecados. E quando for o dia da tua vinda, reúne-nos aos santos, para vivermos contigo e te louvarmos por toda a eternidade. Ouve-nos, eterno Filho de Deus Pai, a quem pertence juntamente com o Espírito Santo toda honra e glória para sempre. Amém. Eu também te convido a orarmos em conjunto a oração que Jesus nos ensinou ao Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A cada um de vocês que recebeu essa obrigação de Deus, vigiai e orai, eu vos concedo a bênção apostólica a cada uma dessas casas que estão apercebidas nas coisas de Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja contigo. Amém.